Eu hoje faço 67 anos e vou tentar ler um texto, eu diria hoje um poerisma escrito quando tinha 47 anos, isto é, justamente há 20 anos, e que aparece no livro Díptico Musical. Vamos lá ver se é no livro, que são dois livros na realidade, no volume O Díptico Musical e no livro 2, ou o segundo livro, que se chama A Rede do Discurso. A Rede do Discurso. Vou tentar ler isto com muita calma, que é para não me enganar. O aniversário. Neste dia de aniversário, 47 anos que mais ninguém nos tira, morro-me pessoa, como quem não compreende como pode ser possível uma morte tão jovem na velhice prematura de um corpo, ou mesmo na juventude da inteligência. O que aconteceu? O que acontece com esta percepção e esta assunção? Ser morto quando tanto é o desejo de viver na realidade dos dias que passam como se houvesse tempo para tudo, até para se renascer em cada morte. Morro-te, pois, pessoa, literalmente, na pessoa literária que nunca me deixaram ser. A cultura pátria demasiadamente ensimismada na razão medíocre da cegueira, da veraz incapacidade para aceitar viva a leitura de quem vive e fala, e no que diz afirma uma presença de alguém. Um homem, um cidadão, enfim, uma pessoa. De mortos é que se alimenta o país, daqueles que não poderão levantar a voz, prisioneiros do que escreveram noutros contextos da vida ou da história, e daqueles que ainda escrevem. Refiro-me, sobretudo, aos que fingem uma arte na premência totalizadora, como configuram politicamente o mundo ou a sociedade coeva, para que mais ninguém, um ser humano vivo, possa surgir no meio do meio dito intelectual, quando de cadáveres de ideias e de conceitos é que sobrevivem os mortos-vivos fragilmente estabelecidos. Morro, como tu, aos 47 anos, e para todos os efeitos da carreira literária que não tive. Falarem do que escrevo ou lerem definitivamente será agora sempre postumamente. Estranho destino o dos homens que não aceitam a profissão, seja ela qual for, mesmo se de poeta ou de literato, neste pobre país entregue ao poder e às influências escurris dos que nunca ousarão viver depois de mortos, como aconteceu contigo e espero que aconteça comigo. Se acontecer, pela primeira vez
penso agora eu, que nada sei, na história do Ocidente alguém viverá duplamente, como o morto que é, como o vivo que continuará a ser, numa duplicidade contemporânea da sua desdobrada idade. Um fenómeno inaudito, amigo Pessoa, amigo Silva Carvalho, apetece agora dizer, ignorando quem sou, do que ou de quem sou, se não sou apenas esta voz, gluturando, ir ao dicionário, ó preguiçosos, neste preciso momento, este texto nemésico como inóspita provocação para os mortos que não deixaram eclodir a voz, o grito, tantas vezes os gemidos de quem sofreu uma existência sem verdadeiramente existir, sem possibilidade de confirmação. Confirmo, pois, caro Pessoa, estupidamente, é certo, pateticamente, sem dúvida, a existência que foi tua na minha, agora e aqui. É um facto que viveste e foste vivo, como eu vivi e vivo e viverei. Não para sempre, mas quem precisa disso, senão os sempre mortos, mas dentro de mim, onde estou vivo, na morte que foi tua. 8/2/1995. É claro que este Pessoa é o Fernando Pessoa. E eu escrevi este textozinho para mostrar justamente que tudo aquilo que eu escrevesse a partir dos 47 anos, ele como morreu com 47 anos, em 35, para dizer que tudo aquilo que eu escrevesse a seguir era póstumamente. E também para tentar, como é que se diz, não é justificar, mas indiciar de que se o Fernando Pessoa, para ser conhecido, precisou de pelo menos 30 ou 40 anos, porque 35, 45, 55, 65, só aos 75 começou verdadeiramente a ser conhecido. Aos 75 eu estava em Paris e fizeram um programa sobre na France Culture, fizeram um programa em que apareceu um poema meu, de um poema escrito em francês. O diretor do programa nem conhecia o Fernando Pessoa, estávamos em 1975. E conhecer alguém, na realidade, é não na sua pátria, mas fora da sua pátria. Porque na sua pátria toda a gente se conhece e toda a gente está convencida de que é um gênio. Porquê? Porque os seus pares lhe dizem, fazem críticas, etc. Só a partir do momento em que nós saímos das fronteiras portuguesas é que se poderá compreender e verificar de que esse alguém é realmente muito importante, porque começa a ser falado nesses países ditos estrangeiros. Eu vou tentar agora, de um outro livro, ler dois poemas. Este aqui, ou dois textos, ou dois poemas, é de 1995. Mas também tenho de um livro, eu vou-me levantar só um bocadinho. Mas também tenho de um livro, deste livro, chamado As Estações, também tenho dois textos escritos em 8/2/96, que não são fáceis de ser lidos, mas que mostram verdadeiramente o que é um livro poético. Eu já escrevi sobre o que é um livro poético,
tenho um textozito que já foi publicado na revista Nada e que está até no meu site, para quem se interessar por estas coisas, mas é para vocês verem que os textos são escritos de uma maneira narrativa, isto é, um livro poético, os textos aparecem como se fossem um estranho romance ou uma estranha narrativa e que passam de um para outro, tendo como referência aquilo que já foi escrito e não como objetos autónomos, que é aquilo que se faz em Portugal e que se fez, sobretudo, no princípio do século XX, com o modernismo. Foi preciso aparecer depois o neomodernismo para criar o conceito de sequência, etc, etc. Isso aparece no meu, nesse meu textozinho, o livro poético. Vou tentar ler estes dois textos. O primeiro chama-se Como se luz fosse apenas. Mas agora é só a emoção. Ver a luz do candeeiro acesa até perder a dimensão de uma analogia, acesa numa suspensão contínua onde a duração desmerece a ideia de que o ser é ser. Agora é agora. A casa perdida no arco do crepúsculo, as sombras subindo ou descendo, o silêncio tão intenso que é na respiração que se sente o momento. Sons de outros andares, vozes até, mas aqui só a luz de um candeeiro ondeia numa sublimação da realidade. Aqui, só o aqui arfa, alastra-se na luz até onde o onde de que se fala faz dizer ao silêncio o seu silêncio. Não é a tautologia que campeia onde já não pode mais haver língua ou dor de linguagem. É outra coisa, possivelmente outra língua, nova no seu mimetismo, irrompendo surda e muda como o real, onde não se bispa do mundo mais que a solvência intelectual do mundo. É uma inexpressão. Mas é sobretudo a emoção de se sentir a companhia, a presença das coisas onde a casa é mais casa, é mais lugar onde possa viver um homem. Vive-se, pois, um homem como quando se escreve um eu, fora de qualquer contexto ou dentro de qualquer convenção. Até que ponto a civilização ocidental deixou de morrer? Porque aqui, agora, se não se nasce, é-se homem e vive-se apenas. Sente-se pelo menos que o pensamento inicia a consciência na sua presença. Não para que a alienação se faça um dado adquirido das sociedades vigentes, mas para que a vigência de si outra, a língua compreenda bem até onde vai a emoção, o sentimento de quem vê a luz do candeeiro espalhar-se pela sala como se luz fosse apenas. 8/2/1996. Nesse mesmo dia, por consegui ver que fiz anos, escrevi um outro texto. Chama-se Nem Lapso, Nem Ilapso. A palavra existe, ilapso. Porque é o seguinte, nem lapso, nem ilapso. Não só a emoção,
não só a perplexidade do sentimento, não só o desamparo do olhar que olha para ver, não só a disponibilidade auditiva para se sentir até onde o mundo se faz mundo e é uma presença benfazeja. O corpo descobre-se ou inventa-se língua no olhar lançado ao visto de todo ver, no gozo de uma tonalidade afetiva, no desfibrar de uma música longínqua, uma língua desconhecida, sem linguagem humana que a possa contaminar, contaminando-se na disposição carnal para se inteligir corpo de uma outra coisa, que é, não é. Não cabe na esfera do ser ou da existência, inexiste acontecendo, inacontece persistindo na frágil insistência em que se anuncia, denunciando-se quase presença. Não é presença. A linguagem de que se não pode falar, fala da sua mudez. Entra pelos olhos como ver, não uma imagem do mundo, não um objeto ou um móvel, mas uma coisa inaudita, insensível, irrefriável, sem natureza nem domínio, apenas virtualidade real. É o que se sente, descende-se. Apenas o corpo do homem que se é, corporizando-se em possibilidade infinita de mundo. Apenas o mundo mundificando-se homem para um outro tempo sem espaço nem tempo. Não é um êxtase, não é um êxtase, surdo contemporâneo da hora como um instante, nem lapso, nem lapso, antes como uma língua que se desconhece, um corpo que mal se conhece, uma inesperada invenção, encontro de quem a quem quando se observa o silêncio da luz. 8/2/1996. Eu podia me dar ao trabalho de ir a todos os livros meus que escrevi e tentar encontrar textos escritos em 8/2 de qualquer ano, mas não vale a pena. Eu acho que estes 3 textos chegam e sobram para se ficar com uma ideia daquilo que eu escrevi naquela altura, em 95, 96, 94, 97, nessa altura em que eu introduzia, digamos, efetivamente aquilo que tinha pressentido nos anos 80 e que era aquilo que eu chamei uma linguagem poética ou, depois, muito mais tarde, mais do que linguagem poética, uma atitude poética, isto é, uma praxis, e não só aquilo que o Aristóteles chamava de poiesis,